Sejam bem-vindas todas as almas iluminadas do signo de Leão. Vamos fazer a vossa leitura. Para quem está a chegar de novo, estamos no canal. Eu sou o Eterno Aprendiz. Para quem não me conhece, eu sou a Jacinta. Não se esqueçam de subscrever o canal, ativar o sininho, fazer like, partilhar. É uma forma generosa de ajudarem este canal a crescer. Se precisarem de uma leitura particular centrada na vossa energia pessoal, têm o e-mail na descrição do vídeo. Vamos lá então, com a permissão dos meus ancestrais, dos meus mentores, dos meus guias espirituais e do meu anjo da guarda aqui sempre presente comigo. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Amor próprio. O amor ama a confiança. Para o amor, desconfiar significa repelir. Observe o que acontece, tem sempre a opção medo ou amor. Ambos em simultâneo é impossível. Não se esqueça então de não ter medo de amar e vibrar em confiança. Essa é uma forma de fazer crescer um sentimento tão bonito. Confiar no outro e permitir que o outro sinta também de si uma confiança total. Vamos lá então, amar em confiança. Este amor não tem que ser romântico, pode ser um amor muito mais abrangente. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. A papisa. Um 6 de ouros. Um 10 de paus. E caíram aqui estas duas, que eu não vou. No bloqueio, um 8 de espadas. Meu Deus, com tantas cartas elas estão sempre a repetir-se. E um cavaleiro de espadas como resultado da vossa leitura. Depois temos aqui outros 5 de espadas. Então parece que temos aí os leoninos em grandes demandas, em grandes desafios. Temos aqui a papisa a dizer que vocês eventualmente estão aqui muito intuitivos, muito capazes de descodificar algumas coisas que estão a acontecer na vossa vida e que agora, neste momento, são muito mais perceptíveis através da vossa intuição e da vossa sensibilidade, porque vocês estão aqui a vibrar nesta energia da Imperatriz. Mas temos aqui leoninos que vêm de uma certa tranquilidade financeira e económica, à custa de um grande fardo, de um grande sacrifício, de um trabalho árduo, de um exercício muito violento de dedicação a alguma coisa. Pode ser a um trabalho, a uma pessoa. Ou seja, este 10 de espadas diz aqui que é o final de um ciclo em que é preciso de facto libertar este fardo. Está no final, mas vocês passaram por este processo de um fardo pesadíssimo e finalmente podem lançá-lo por terra, podem livrar-se dele para voltar ao início com o as de paus e fazer um novo início numa nova caminhada, que eu espero que seja uma jornada muito mais leve e muito mais suave, com o aprendizado que fizeram nesta que termina aqui com este 10 de paus. Este 10 de paus diz que liberte-se do passado
entregue tudo isto, deite tudo isto por terra e volte lá ao início, ao potencial do As de Paus. Chegou ao final de um ciclo e está aqui com a sua intuição muito aguçada. É preciso de facto estar atento a essa intuição, o que é que ela lhe diz, o que é que ela o faz perceber, o que é que ela lhe anuncia, o que é que lê nas entrelinhas de tudo aquilo que está a acontecer na sua vida, porque temos no bloqueio um 8 de espadas. Este 8 de espadas fala-nos de uma autossabotagem. Há aqui dificuldades que são aparentes. Podemos ter aqui pessoas que estão a viver uma complexidade de situações que lhe parecem difíceis, mas que não são tão difíceis assim. São desafios que estão aí a aparecer e que lhe estão a criar algum medo, algum pavor, mas que é só no seu mental. Tire lá a venda aqui, tire lá esta venda para perceber que não há nada à frente. Pode caminhar com tranquilidade e com segurança. Há aqui muitas espadas, que são de facto os desafios que estão na sua jornada, mas o que é facto é que elas não estão a interferir na sua capacidade de resolver isso. E esta é a energia que vocês têm que trabalhar, porque está aqui no bloqueio. Portanto, se esta energia nos fala de dificuldades que são aparentes e no seu mental, isso quer dizer que você está aí em plenas condições de resolver o que quer que seja, de enfrentar esses desafios, de se envolver nesses projetos sem ter medo de chegar aqui a esta energia do Cavaleiro de Espadas, sem ter medo de comunicar aquilo que tem para comunicar. Vamos imaginar um exemplo simples, que é alguém que está aí num final de exames ou que tem que apresentar algum trabalho e está aqui com receios que são infundados, não têm razão de ser, não têm sustentação. Não tenha medo de facto de exercer todas as características deste Rei de Espadas. É uma pessoa inteligente, capaz de raciocinar de uma forma clara, com objetividade, é capaz de falar com verdade, de ultrapassar os obstáculos como precisam de ser ultrapassados, porque este Rei de Espadas, este Cavaleiro de Espadas é uma energia que já está em ação na sua vida. Isto já está a acontecer, já está aqui no meio destes desafios e destes processos. Este Cavaleiro é veloz, ele movimenta-se com rapidez, portanto podemos ter aqui pessoas do signo Leão que estão a viver situações atrás de situações que se sucedem com muita rapidez e podem ser situações tão rápidas e tão absorventes que faz com que vocês tenham aqui este medo de não conseguir estar à altura destes desafios. Mas é preciso estar aqui de facto racional como este Cavaleiro de Espadas, é preciso estar aqui com o pensamento e o raciocínio aguçados, é preciso não se dispersar, porque a energia do mental às vezes é tão veloz que nós podemos dispersar-nos do foco, daquilo que é o mais importante no processo ou na experiência, e portanto sem ter medo, porque é preciso libertar-se deste fardo, voltar de facto ao início de uma caminhada com a intuição a trabalhar e sem medo de enfrentar os desafios, porque vêm aqui de uma situação de uma certa estabilidade. Temos aqui o 6 de ouros, que nos fala da partilha. Para mim esta carta fala da partilha com generosidade, com responsabilidade. Esta carta fala de alguma coisa que nós podemos receber do outro,
Portanto, alguma coisa que alguém partilha connosco, porque merecemos, porque trabalhamos para isso, mas é também uma partilha que tem que ser justa. E são vocês que estão aqui nesta situação de, entre comas, superioridade em relação a estes mendigos. Então é preciso partilhar com generosidade tudo aquilo que vocês podem partilhar. O vosso tempo, o vosso conhecimento, o vosso dinheiro, se assim for, se for necessário para ajudar alguém que está na vossa jornada e que precisa de ajuda, mas é uma partilha muito mais abrangente, é uma partilha energética, porque Ouros, o 6 de Pentáculos, é um naipe de Ouros que nos fala de terra, matéria, substância, coisas que são palpáveis, e portanto é energético, e esta energia pode ser material, física, intelectual, emocional, espiritual. Esta energia de partilha tem que ser feita com justiça. Temos aqui alguém que está a partilhar o que pode partilhar com justiça em relação a esta e a esta pessoa. É preciso ter essa generosidade. Podem ser vocês que estão aqui a receber do universo ou de alguém que está a partilhar convosco alguma coisa. Pode ser uma promessa de emprego, pode ser alguma coisa que estava aí para ser recebida e que ainda não tinha chegado e que agora chega. E isso diz que, se calhar agora, é a tua vez de partilhar aquilo que possas partilhar. Às vezes partilhar o nosso tempo com alguém que está a precisar de conversar é uma forma muito generosa de partilha, porque o nosso tempo é dinheiro, o tempo é dinheiro. Na nossa agenda nós disponibilizamos o tempo como queremos, como desejamos, e nem sempre temos tempo para partilhar. E a partilha generosa é isso, é uma partilha, não é bem com sacrifício, é tu perceberes, eu tenho de facto muito que fazer hoje, é complicado, mas aquela pessoa ligou-me, mandou-me uma mensagem a dizer que precisava de falar comigo, eventualmente está a precisar da minha ajuda, está a precisar que eu o ouça ou que eu a ouça. Esta é uma forma de partilhar o nosso tempo, que é tão valioso para nós quando nós temos os nossos afazeres e as nossas responsabilidades. Até porque estão aqui de facto a vibrar nesta intuição, estão aqui, eu diria que os leoninos estão aqui a descobrir hoje coisas através da percepção e da intuição que chega à vossa vida e que está aqui muito presente hoje, porque vocês estão a vibrar nesta imperatriz, para perceber uma série de coisas que se calhar até aqui, até esta altura da vossa vida, não era tão perceptível assim. São aquelas alturas dos insights, dos sonhos. Nós às vezes passamos a vida toda distraídos em relação a alguma coisa e aquilo até nos perturba, mas porquê é que isto aconteceu? E de repente um dia vamos no nosso silêncio, numa caminhada, ou a fazer uma tarefa qualquer em casa, e é como se alguém nos soprasse ao ouvido, foi aquilo. Eu tenho muitos insights, muitos. Uma vez alguém me estava a dizer que uma pessoa estava doente e tinha que ir ao médico, e eu disse, não vai ao médico, vai ao advogado. E não me enganei nada, porque alguém me soprou. Isto é rigorosamente verdade. Não sei quem, mas alguém me soprou. É aquela voz que de vez em quando fala aqui, que eu sei que não sou eu. E é assim que vocês estão neste momento, os meninos e as meninas do signo de Leão, capazes de ter grandes insights sobre a vossa vida. Este 8 de espadas no bloqueio diz que efetivamente é preciso trabalhar esta vontade de seguir em frente e de não ter medo dos desafios. O pior já passou, porque este ciclo que se encerra aqui com este 10
de paus foi de facto de muita exigência para a vossa vida. Houve aqui uma grande responsabilidade sobre vocês, um grande fardo, um grande peso, e eram coisas que se calhar nem vos diriam, nem vos pertenciam de uma forma tão absoluta, mas vocês de alguma forma responsabilizaram-se por esse fardo, por essa situação. Podemos ter aqui pessoas que tiveram pessoas ao seu cuidado, pessoas que estiveram a sustentar uma casa sozinhos porque o companheiro ou a companheira estava desempregado. Podemos ter aqui pessoas que passaram por um período de ter que cuidar de algum problema de saúde de alguém ou de si mesmo. Portanto, houve aqui uma demanda fortíssima, um processo qualquer que os deixou muito cansados e muito fartos. E agora chegou ao final e é a altura de vocês irem a novos desafios. Expondo a vossa verdade e eventualmente dizendo a estas pessoas que personificavam este 10 de paus: agora eu não quero mais, preciso descansar, preciso do meu tempo, agora esta responsabilidade pertence-te a ti, eu já dei a minha cota parte neste processo, nesta experiência, nesta relação. Porque este cavaleiro de espadas é alguém que está neste momento com um raciocínio claro em relação aos processos que está a viver, porque esta intuição lhe dá essa clareza, essa consciência de tudo o que aconteceu e que está a acontecer na vossa vida. Vamos ver o que é que a Santa Sara Kali tem para nos dizer mais sobre este 8 de espadas que está aqui no bloqueio. Portanto, temos aqui pessoas com uma grande intuição, a vibrar numa possibilidade de partilhar com os outros, o que quer dizer que de alguma forma estão numa situação de benefício em relação às pessoas com quem partilham, mas também podemos ter aqui pessoas que estão a receber essa partilha, esse conhecimento, e é preciso de facto seguir em frente com a energia deste cavaleiro de espadas e dizer: agora vamos lá esclarecer aqui as situações, eu quero a verdade dos factos, eu quero uma comunicação diferente se estiverem numa relação, ou então vocês mesmos a dizer aquilo que têm que dizer com verdade, com justiça, sem medo e com racionalidade, capaz de vos fazer avaliar de uma forma clara essa situação que precisa de ser reposta, falada, conversada, esclarecida. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. 3 coisas não se podem esconder: o sol, a lua, a verdade. Planos difíceis resolvidos com esforço, dedicação, porque efetivamente os pássaros falam-nos de coisas que são resolvidas com alguma dificuldade. Também nos falam de comunicação, também nos falam disse que disse, e está a clarificar aqui uma carta que está no bloqueio. Portanto, podemos de facto ter aqui esta energia dos pássaros, que são situações que trazem muita fadiga, são planos difíceis de resolver, mas com o tempo e com alegria e com persistência isto pode ser resolvido. Portanto, andou aí pesado, triste, vergado por toda esta responsabilidade e por todo este fardo, e agora é a altura de ouvir a sua intuição, perceber como é que tem que se posicionar com mais alegria, com mais disposição para viver a sua vida. Então são vocês aqui, de facto, a vossa energia aqui a vibrar na possibilidade de resolverem este bloqueio. E depois a lua a dizer que a vossa mediunidade está no final do deck, os lírios, esta energia maravilhosa. Temos aqui a papisa e a lua, que são cartas muito parecidas naquilo que diz respeito à intuidade, à mediunidade, à capacidade de perceber as coisas que estão ali nas entrelinhas, numa certa obscuridade, porque esta lua fala-nos
de uma intuição e uma sensibilidade afloradas, uma mediunidade que não podemos deixar de descontrolar, porque a mediunidade descontrolada traz depois coisas complicadas também. Há aqui de facto uma transformação, há aqui algum mundo de uma certa fantasia também, e que traz aqui essencialmente uma coisa: a alteração de humor. Esta lua também nos convida a ver com mais cuidado tudo aquilo que nos preocupa, e às vezes também nos fala da saúde, de fazer exames, de ver exatamente tudo aquilo que às vezes o nosso corpo conversa connosco com pequenos sinais e que pode ter que ser visto com mais atenção, com mais profundidade, com mais cuidado. Mas sobretudo temos aqui de facto a Lua e a Papisa a dizer que tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está menos claro, neste momento aparece na tua vida através de insights, percepções, sonhos, conversas. Às vezes esta Papisa também traz essa conversa necessária que esclarece tudo, e isso é sempre um trabalho da espiritualidade. Quantas vezes nós andamos a vibrar num mar de preocupações e de repente, olha, nessa generosidade da partilha encontramos-nos com alguém, temos uma conversa e percebemos que dessa conversa recebemos alguma informação que esclareceu por completo uma série de coisas que nos perturbavam. E isso é a espiritualidade, pôr à tua disposição um conhecimento que tu precisas, um insight, uma pergunta que fica no ar depois de uma certa conversa, que te leva a um aprofundamento maior na tua reflexão, e acabas por perceber que, afinal de contas, isto é consequência daquilo e daquilo e daquilo. Portanto, temos aqui alguém que está com uma grande vontade de vibrar nesta verdade, nesta comunicação com verdade e com justiça, neste objetivo, alguém que tem na mente uma série de coisas que precisa de colocar para fora, no sentido de resolver aqui uma questão que se prende com este 10 de paus que ainda está aqui, e é o final de um ciclo dos arcanos menores que nos diz que é preciso libertar o fardo do passado. Se é um fardo, é de facto uma coisa pesada, e então é preciso libertar este fardo. Mas para libertar este fardo há aqui uma série de medos que têm que ser ultrapassados com persistência e ouvindo a sua intuição e todas as percepções, por mais tontas que elas lhe possam parecer. Porque às vezes, quando nós temos sussurros da espiritualidade e depois achamos, eu nem acredito nisso, e depois percebemos que não nos enganamos nem um bocadinho, aquilo era certinho e direitinho. Portanto, aproveitem esta magnífica energia da espiritualidade que vem através desta Papisa, que diz que tu tens neste momento acesso a um conhecimento e a uma visão da tua vida que não tinhas há um tempo atrás. Vamos tirar com o oráculo dos unicórnios uma cartinha para encerrar a vossa leitura. Eu aceito, eu recebo, eu agradeço. As coisas não se podem esconder, o sol, a lua, a verdade. Prazer. Pois claro, tiveram aqui a trabalhar tanto que agora é mesmo bom que procurem viver com mais prazer. Conte as suas bênçãos e aproveite a vida. Tenha prazer com coisas simples e espere sempre o melhor. Este conte as suas bênçãos pode ser um contar de narrar a alguém.
Pá, estou tão feliz. Olha, eu tenho saúde, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho netos gentis e que me tratam bem, eu tenho amigos fiéis e fantásticos. Isto é uma forma de narrar as suas bênçãos, aquilo que o faz vibrar em gratidão. Outra coisa é mesmo em silêncio contar as suas bênçãos. Uma bênção, eu tenho saúde. 2 bênçãos, eu tenho amor. 3 bênçãos, eu tenho uma família maravilhosa. Portanto, conte as suas bênçãos da forma como lhe der mais jeito contá-las, contando-as por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou narrando-as através das suas palavras em voz alta ou para alguém que esteja aí na sua energia, com quem você acha que vale a pena comunicar as suas bênçãos, as suas vitórias e agradecer por isso. Portanto, viva de facto com prazer estas bênçãos que todos nós temos e que temos tantas vezes a tendência para estar sempre a falar daquilo que é menos na nossa vida. Vamos lá falar daquilo que é mais na nossa vida, e todos nós temos na nossa vida coisas para enumerar como bênçãos da espiritualidade e do divino. Fiquem bem, almas iluminadas do signo de Leão, e agora vou falar aqui com a Lígia. A Lígia diz-me exatamente o que está acontecendo comigo. Gratidão pela leitura, que bom lhe conhecer. Portanto, a Lígia penso que chegou há muito pouco tempo ao meu canal e fiquei muito feliz porque, como eu costumo dizer muitas vezes, a leitura de Leão pode não ter ressoado com mais ninguém. A última leitura de Leão. Mas se ressoou com a Lígia, eu já não dou o meu tempo como perdido, nem pouco, mais ou menos. Eu fico muito grata que a Lígia se tenha identificado com as minhas palavras e com a minha mensagem, que não é mais do que uma interpretação que eu faço daquilo que cai aqui na mesa. E se às vezes eu não interpreto da melhor forma, é porque tenho muito que aprender. E agora sim, fiquem bem, almas iluminadas do signo de Leão.